Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica, verde. 32º domingo do tempo comum. Domingo 10 de novembro de 2024. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, Elias pôs-se a caminho e foi para Sarepta. Ao chegar à porta da cidade, viu uma viúva apanhando lenha. Ele chamou-a e disse: "Por favor, traze-me um pouco de água numa vasilha para eu beber." Quando ela ia buscar água, Elias gritou-lhe: "Por favor, traze-me também um pedaço de pão em tua mão." Ela respondeu: "Pela vida do Senhor, teu Deus, não tenho pão. Só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Eu estava apanhando 2 pedaços de lenha, a fim de preparar esse resto para mim e meu filho, para comermos e depois esperar a morte." Elias replicou-lhe: "Não te preocupes. Vai e faze como disseste. Mas, primeiro, prepara-me com isso um pãozinho, e traze-o. Depois farás o mesmo para ti e teu filho. Porque assim fala o Senhor, Deus de Israel: a vasilha de farinha não acabará e a jarra de azeite não diminuirá, até ao dia em que o Senhor enviar a chuva sobre a face da terra." A mulher foi e fez como Elias lhe tinha dito. E comeram, ele e ela e sua casa, durante muito tempo. A farinha da vasilha não acabou nem diminuiu o óleo da jarra, conforme o que o Senhor tinha dito por intermédio de Elias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Bendize, minha alma, bendize ao Senhor. Bendize, minha alma, bendize ao Senhor. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos, ele dá alimento aos famintos, é o Senhor quem liberta os cativos. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz erguer-se o caído, o Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Quem ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Bendize, minha alma, bendize ao Senhor. Bendize, minha alma, bendize ao Senhor. Segunda leitura. Leitura da carta aos Hebreus. Cristo não entrou num santuário feito por mão humana, imagem do verdadeiro, mas no próprio céu, a fim de comparecer, agora, na presença de Deus, em nosso favor. E não foi para se oferecer a si muitas vezes, como o sumo sacerdote que, cada ano, entra no santuário com sangue alheio. Porque, se assim fosse, deveria ter sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas foi agora, na plenitude dos tempos, que, uma vez por todas, ele se manifestou para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O destino de todo homem é morrer uma só vez, e depois vem o julgamento. Do mesmo modo, também Cristo, oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados da multidão, aparecerá uma segunda vez, fora do pecado, para salvar aqueles que o esperam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia, no seu ensinamento a uma grande multidão: "Tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação." Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: "Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver." Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Homilia diária. A generosidade que brota do coração. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos convida a refletir sobre o valor da verdadeira generosidade e do amor desinteressado, representados no gesto da pobre viúva que Jesus observa no templo. Nesta cena, Jesus nos ensina que o que realmente importa não é a quantidade do que damos, mas a profundidade com que entregamos algo de coração e com confiança em Deus. Ao alertar a multidão sobre o comportamento dos doutores da lei, Jesus critica a hipocrisia daqueles que, por vaidade, gostam de aparentar piedade e respeito, enquanto em seu coração abrigam intenções egoístas e superficiais. Estes devoram as casas das viúvas ao explorar a generosidade dos mais pobres, enquanto mantêm para si mesmos honrarias e riquezas. Jesus não critica o ato de doar, mas sim a intenção que muitas vezes o motiva. O que ele valoriza é a pureza e sinceridade de um coração que se oferece sem reservas. A seguir, Jesus observa uma viúva que coloca no cofre 2 pequenas moedas, um valor insignificante aos olhos do mundo. No entanto, ele nos revela que aquela viúva ofereceu mais do que todos, pois deu tudo o que possuía para viver. Ao fazer isso, ela demonstrou uma confiança absoluta em Deus, confiando-lhe até mesmo seu sustento. Seu gesto é de uma generosidade despojada, onde não há vaidade nem busca por reconhecimento, mas um profundo amor e fé. Esta passagem nos convida a olhar para nossa própria vida e a questionar como temos oferecido nossos dons e recursos. Muitas vezes, damos do que nos sobra, das migalhas de nosso tempo, atenção ou cuidado. A viúva nos ensina que a verdadeira oferta não é medida pela quantidade, mas pela profundidade do nosso desprendimento e pelo amor com que entregamos. Para Deus, o valor de uma doação está no quanto entregamos de coração, e não no que fica evidente aos olhos dos outros. Além disso, a viúva é um exemplo de confiança em Deus. Ela nos ensina que, quando entregamos algo de valor, seja nosso tempo, recursos ou até mesmo nossos sonhos, Deus cuida de nós. A confiança plena em Deus nos liberta do apego e nos permite experimentar a paz que vem da fé. Em nossa caminhada, somos convidados a cultivar essa fé simples e confiante, que nos permite viver em plenitude, sabendo que Deus é nosso sustento. Que possamos aprender com a generosidade silenciosa da viúva e fazer da nossa vida uma oferta sincera, colocando sempre o amor ao próximo e a confiança em Deus acima de tudo. Bênção final. Que o Senhor abençoe cada um de nós, concedendo-nos um coração generoso e desapegado, capaz de confiar inteiramente em sua providência. Que possamos viver com o espírito de entrega e generosidade que agrada a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.